Olá, gente! Vamos dar continuidade aos nossos vídeos da correção da prova da Petrobras 2017 para o cargo de técnico de segurança júnior. Nesse vídeo nós vamos comentar as questões de 44 a 50. Lembrando que os vídeos são somente da disciplina do bloco de disciplinas específicas. Português e matemática não estão no nosso canal. Questão 44, vamos lá. Ao se analisar a estatística de acidentes de uma empresa, verificam-se os seguintes dados. Ó, gente, maravilha, já deu até os dados para nós, ó. Números de acidentados, 26. HHT, horas homem trabalhada, 246.400. Dias perdidos, 289. E dias debitados, nenhum. Baseando-se nesses dados, verifica-se que as taxas de frequência e gravidade são, respectivamente, sabe as nossas duas últimas questões, penúltimas, perdão, do outro vídeo? Então, a fórmula de um e a fórmula de outro, nós vamos aplicar as duas aqui. Bem tranquilinho, ele já nos deu os dados todos discriminados, é só inserir nas fórmulas. Taxa de frequência. O número de acidentes vezes 1.000.000 dividido pelo HHT. Taxa de frequência é igual. O número de acidentes ele deu, são 26, vezes 1.000.000, que é fixo da fórmula, dividido pelo HHT, que ele também deu, é 246.400. Taxa de frequência, 26 milhões dividido por 246.400, temos a taxa de frequência de 105,5. Gente, com este dado, nós já conseguiríamos encontrar a resposta. Olhando aqui como ele pediu primeiro a taxa de frequência, depois a taxa de gravidade, vamos pegar essa informação e olhar nas questões, nas alternativas. Qual que é a alternativa que tem, a única alternativa que tem este valor? Alternativa A. Agora, nós vamos conferir se o valor da taxa de frequência é este mesmo. Vamos lá. Taxa de gravidade, o tempo computado, que são os dias perdidos mais os dias debitados, vezes 1.000.000 dividido pelo HHT. Taxa de gravidade igual. Os dias perdidos ele deu já 289 e não houve dias debitados. Então, temos 289 milhões dividido por 246.400. Finalizando a divisão com a taxa de frequência igual a 1.172,8. Bateu certinho, correta, alternativa A. Próxima questão. Questão 45. A técnica de análise de riscos indicadas para identificar os perigos e os problemas de operabilidade de uma instalação de processo é a... Bom, gente, aqui nós vamos utilizar um pouquinho do nosso raciocínio. Quais foram, no edital, as técnicas de análise de riscos discriminada lá, solicitada? A PR e o ASOP, certo? Beleza. Então, gente, de acordo com isso, nós já podemos eliminar o resto. Que nós temos o ASOP e a APR, análise preliminar de risco. Agora, nós vamos para o conceito. É indicada para identificar os perigos e os problemas de operabilidade de uma instalação de processo olha o conceitinho aqui. A técnica denominada estudo de perigo e operabilidade, o ASOP, visa identificar os problemas de operabilidade de uma instalação de processo, revisando metodicamente o processo da unidade ou de toda a fábrica. Esta metodologia é baseada em um procedimento que gera perguntas de maneira estruturada e sistemática através do uso apropriado de um conjunto de palavras-guias aplicadas a pontos críticos do sistema em estudo. Ok? Então, certinho, ó, uma instalação de processo, instalação de processo. Beleza? Operabilidade. Ok? Bem tranquilinho. Esse material vai estar todo no site em PDF, ok? Próxima questão. Questão 46.
Uma empresa realizou um levantamento de perigos e riscos gerados pelo seu processo produtivo, visando certificação na OSA 18001. Foi identificado como risco para os funcionários dessa empresa. Quando nós vamos falar em riscos ocupacionais, nós vamos para aqueles que são mais e podem causar, são mais perigosos, ou seja, podem causar um maior dano à saúde e à segurança do trabalhador. E a OSAS diz o seguinte: ela define os requisitos mínimos para as melhores práticas em gestão de saúde e segurança. Olhando as alternativas, nós vamos olhar alternativa A, queda do mesmo nível. Ok, não vou dizer que ela não é um risco de acidente, mas, ok, quando nós estamos falando perigos e riscos, precisamos ter um pouquinho mais de cuidado, ser um pouco mais específicos. B. Postura inadequada. É um risco ergonômico. Não deixa de ser um risco, mas ainda não está do jeito que a questão solicitou, que é um pouquinho mais específico. Contato com produtos químicos. Quais produtos químicos? Letra D. E rompimento da mangueira de ar comprimido. Como será feito? Onde que está a fonte geradora? De acordo com a banca, a alternativa C é a alternativa correta, que é a PAIR, que está lá na nossa NR9. Eu ainda acho, opinião minha, que tanto produtos químicos como o rompimento da mangueira de ar comprimido também podem ser classificados. Vamos esperar os recursos, tá, gente? Mas eu acho que é uma questão que dá para questionar sim, tá bom? Próxima questão. Questão 47. A técnica mais indicada para identificar fatores de acidente do trabalho e suas inter-relações é a... Vamos lá. Fatores do acidente e suas causas. O que causou o acidente? Inter-relações são todos os processos, aspectos que estão envolvidos no acidente de trabalho. Então, sabe essa palavrinha? Causas. Então, ela fecha a nossa questão. E aqui, ó, nós temos análise de árvore de causas. Alternativa D é a alternativa correta. Vamos ver por quê? Vamos lá. Árvore de causas é um método de análise baseado na teoria de sistemas utilizado para análise de acidentes por se tratar de um evento que pode resultar em situações complexas e que quase sempre tem várias causas. Ou seja, é um pontinho que acaba virando um todo, certo? Se for bem aplicada, deve apontar todas as falhas que antecederam ao evento final, lesão ou não. O conceito básico aplicado é o de variação ou desvio, que pode ser entendido como uma fuga dos padrões e que tem uma relação direta com o acidente. A árvore de causas tem 4 elementos, que é o indivíduo, a tarefa, o material e o meio de trabalho, tá? Então são bem tranquilinhos, dá pra gente fazer. Gente, eu acho super prático fazer a árvore de causas. Isso para vocês é muito, muito tranquilinho, tá? E é essa, quando nós vamos falar em inter-relações de todo o processo, nós vamos falar de suas causas. Então, é a árvore de causas. Mas vamos dar uma olhadinha nos outros? Árvore de falhas, que dentre esses seria a única que nós poderíamos realmente confundir com a nossa resposta. A metodologia de análise de árvore de falhas, consiste na construção de um processo lógico e dedutivo, ou seja, aquele bem racional, partindo de um evento indesejado pré-definido, hipótese acidental, busca as suas possíveis causas possíveis. Não, na análise de árvore de causas, nós vamos olhar o todo, beleza? O processo que segue investigando as sucessivas falhas dos componentes até atingir as chamadas falhas, causas
básicas que não podem ser desenvolvidas e para as quais existem dados quantitativos disponíveis. O evento indesejado é comumente chamado de evento topo. Beleza? Bem tranquilinho. Próxima questão. Questão 48. De acordo com a NR4, uma empresa poderá constituir um CESMIT centralizado. Gente, isso aqui já caiu muita prova. Para atender a vários estabelecimentos a ela pertencentes, desde que estejam situados a uma distância máxima em quilômetros de... Item 4.2.3, gente, isso aqui tem que estar na mente, não só para a prova de técnico de segurança. Já vi em prova de engenheiro de segurança, já vi prova de médico de trabalho, já vi em prova do FT, do certificado de trabalho também já caiu. Então vamos lá. A empresa poderá constituir serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, centralizado para atender a conjunto de estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a distância a ser percorrida entre aquele em que se situa o serviço a cada um dos demais não ultrapasse a 5.000 metros, ok? E aqui nós podemos falar em quilômetros também. Dimensionando-o em função do total de empregados e do risco, de acordo com o quadro 2, anexo e o subitem 4.2.2. Então, gente, 5.000 quilômetros, ok? 5.000 metros igual a 5.000 quilômetros. Beleza? Vamos lá, próxima questão. 49. Uma empresa do ramo de construção civil, do grupo C, 18A, ao final de um contrato de construção de uma obra, dispensou 90% dos seus colaboradores. Por obrigatoriedade da NR15, a empresa possuía, da NR5 no caso, né? A empresa possuía 22 representantes na CIPA, 11 representantes dos empregados e 11 representantes do empregador. Em razão da redução de seu quadro, passou de 520 para 52 empregados. Essa empresa deverá... Gente, quando nós falamos em reorganização da CIPA, temos que lembrar que durante o mandato não se pode mexer na CIPA, a menos que a empresa seja extinta ou tenha o encerramento das suas atividades. Esse são os únicos casos que realmente nós podemos eliminar a CIPA. Demais, temos que esperar acabar o mandato para depois rearranjar o número de representantes, tanto dos empregados como dos empregadores. Ok? É o que diz o item 5.15 da NR5. Vamos ver o que diz as alternativas. Alternativa A diz que tem que reduzir a quantidade de membros da CIPA para 3. Oi? Né? Não. Extinguir a CIPA. Pronto, já vi. Porque já eliminamos por quê? Foi reduzida, não foi extinta a empresa. Reduzir o número de CPs representantes dos empregados. Ah, tá. Não reduz ninguém durante o mandato. Reduzir a quantidade de membros do empregador para 3. Também não reduz ninguém durante o mandato. E manter a mesma quantidade inicial de membros da CIPA até o final do seu mandato. Exatamente aí. Aí a nova comissão, ela sim vão ter um outro número de representantes. Beleza? Tranquilinho, próxima questão. 50. Segundo as Nações Unidas, o desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Levando-se em conta essa premissa, para que tal desenvolvimento seja atingido, é recomendável... Gente, para resolver essa questão, nós poderíamos partir um pouco pela lógica. As Nações Unidas, ela não bloqueia crescimento econômico, ela não interfere dentro da economia dos países. O que ela pode fazer é olhar como um todo. Ela olha as necessidades e os anseios de todo o globo.
Ou seja, pensamos no hoje e pensamos no amanhã. Fazemos hoje para que perpetue no amanhã. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas? A alternativa A diz o seguinte: reduzir o crescimento econômico dos países industrializados. Não é bem assim. Segundo as Nações Unidas, tem como sim você ter um crescimento econômico equilibrado, tá? Um pouco mais sustentável. B. Aumentar o crescimento econômico dos países não industrializados. Também não é assim. E o como que vai aumentar? Dependendo de como vai aumentar esse crescimento, pode atingir negativamente a necessidade das futuras gerações. C. Acabar com o capitalismo e a globalização. Não tem nada a ver com isso. Não é essa a solução, segundo as Nações Unidas. D. Incentivar o uso de energia produzida pelo carvão mineral. Gente, isso é energia não renovável. Se é não renovável, o que vai sobrar para as futuras gerações? Nada. Então, não tem nada a ver com o que as Nações Unidas pregam. Alternativa E diz utilizar técnicas agrícolas que não prejudiquem o solo. É exatamente isso. Por isso que hoje em dia há muitas plantações em água, estão diminuindo a incidência de pesticidas nas lavouras, e é tudo relacionado a isso, mudando alguns componentes de pesticida e tal, beleza? Mas vamos dar uma olhadinha no que o site das Nações Unidas diz sobre a sustentabilidade ambiental? Ele diz o seguinte: que consiste na manutenção das funções e componentes dos ecossistemas para assegurar que continuem viáveis, capazes de se autorreproduzir e se adaptar às alterações para manter a sua variedade biológica. É também a capacidade que o ambiente natural tem de manter as condições de vida para as pessoas e para outros seres vivos, ou seja, as futuras gerações, tendo em conta a vitalidade, a beleza do ambiente e a sua função como fonte de energias renováveis. Beleza? Gente, essa foi a última questão do nosso vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.